em tudo, tornando-se recomendados em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo, 2 carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades de culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo da relação com Deus. Entretanto, ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões do santuário doméstico? Não são poucos os que declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos na angústia do coração. Por que motivo culminaria Jesus pela formação de seguidores não só por serem insensatos por eles, durante algumas horas da semana, em genuflexão, atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixado dos sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendados em tudo, revelando a excelência de ideias que os alimentam, tanto em casa, quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns, quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de compostos ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez, aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Que a paz de Deus permaneça conosco. Amados irmãos, encarnados, desencarnados, uma boa noite a todos. Vamos à nossa segunda leitura do livro Respostas da Bíblia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de André Luiz. Inquietação. Se a inquietação passou a dominar o caminho, pense nela como sendo um parasita correr da vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor. Se a enfermidade vencer do corpo, não é como fogo da aflição que você colaborará para a própria cura, e sim encarando-a com aceitação e tratamento para afastá-la. Se alguma ocorrência desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela e siga em frente. Em sua própria tarefa, a maneira de quem não precisa parar a viagem para ver encontrado no teto. Se você cometer quaisquer erros, admita-os, fazendo quanto puder para não seguir neles, mas lembrando sempre que você é uma entidade, não é uma entidade evangélica, e sim uma criatura matriculada na escola humana. Se o erro de alguém é a causa da sua inquietação, envie pensamento de paz e compreensão a esse alguém, sem libertar dos pontos de vista de criatura incompleta quanto você mesmo, do educandário do mundo. Se você tem algum regimento, note que se você conseguir trabalhando, o fracasso em breve lhe servirá de lição para a livraria do sucesso. Se você almeja situações que presentemente não consegue alcançar, faça o melhor que possa, onde esteja. E, sem dúvida, trabalhando sempre, você atingirá o lugar que deseja. Se você sofre críticas e débitas, fique com a sua consciência e deixe aos outros os pensamentos e atitudes que pertencem a eles mesmos. Se você receia a velhice do corpo, lembre-se de que a existência física alcançada no tempo não é a noite de hoje, e sim o alvorecer de amanhã. Se a inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço, porque, servindo, você conseguirá esquecer-se, e ao esquecer-se do bem dos outros, você estará em paz na força construtiva do bem.
Meus irmãos, que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Nós escolhemos uma leitura do livro Fonte Viva, de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Escolhemos mesmo, porque acho que vem ao encontro da necessidade de todos nós que estamos aqui, né? Diz assim: estás doente, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado sobre isso? E outras vezes, pede o socorro de médicos humanos ou de benefícios espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo e de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é um clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes um tempo valioso e longo em conversação frutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonias com os homens? Por mais se apressem socorrista da terra e do plano espiritual do teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprudente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te forem prestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou ali, o Senhor te levantará sempre. Que assim seja.
caros irmãos celeiros, vamos a mais uma doutrinária de introdução da espiritualidade neurológica para os bons espíritos aqui presentes, para a nossa palestrante Luana, para apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, no item 5, Prodígio dos falsos profetas. Então, mentalmente, rezamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, de bondade, amor e sabedoria. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim como feita na terra, como ela é feita por todo o universo. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, que há em nós e que há em nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. E como o Cris mencionou, então, hoje nós vamos falar sobre o prodígio dos falsos profetas, que está lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana passada, nossa irmã Sônia, ela falou sobre a missão dos profetas e hoje nós vamos dar continuidade, então, a esse estudo. Quando eu me deparei com esse tema, que seria o tema da nossa noite de hoje, eu pensei como eu poderia trazer isso para a nossa atualidade. Falar sobre os prodígios dos falsos profetas. E aí eu fui buscar entender em que contexto surgiu o início do que está aí no nosso Evangelho, que eu vou ler agora para vocês. Então aqui nesse item começa da seguinte forma: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Então eu pensei, em que momento que Jesus falou isso? E aí eu fui pesquisar e eu vi que Jesus falou isso daqui lá no Sermão do Monte das Oliveiras. Então eles estavam saindo, Jesus e os seus discípulos estavam saindo ali do templo de Jerusalém, e aí quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, Jesus falou isso e falou um sermão completo, que eu gostaria inclusive de trazer aqui para vocês, porque ele é muito atual. Então Jesus falou para os seus discípulos: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serem odiados de todas as nações por conta de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus continua o seu sermão, e então ele fala sobre que levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar. Quem eram os profetas daquele tempo de Jesus? Naquele tempo, os profetas eram aqueles que traziam mensagens de Deus, traziam mensagens da espiritualidade, eles traziam advertências, palavras de consolo. Então, naquele tempo, João Batista, Miqueias, Elias, todos eles eram profetas. E, inclusive,
eles profetizavam, então falavam coisas que iriam acontecer no futuro. Muitos desses profetas, inclusive, profetizaram, falaram, anunciaram a vinda do Mestre Jesus. Mas se nós pensarmos hoje, quem seriam os nossos profetas de hoje? Então hoje poderíamos falar que os médiuns de hoje são profetas e fazem coisas que muitas pessoas acham que são fenômenos, que são prodígios, que são coisas fora do comum. Da mesma forma como lá atrás acreditava-se que os profetas faziam prodígios, coisas fora do comum. Então, meus irmãos, o que muitas vezes acontece? Nós vamos buscar o quê? Cartomantes, pessoas místicas, médiums, para nos trazer um direcionamento de como seguir nas nossas vidas, para nos trazer respostas. Muitas vezes até nós procuramos por pura curiosidade para saber o que nós fomos em encarnações passadas, achando que essas pessoas, esses médiuns, são pessoas especiais. E aqui a gente abre um parênteses, porque se Deus nos deu a graça do esquecimento para nós não sabermos o que nós fomos ou fizemos em outras encarnações, por que nós temos a curiosidade, por simples curiosidade, de investigar? Porque achamos que Deus não tem sabedoria suficiente para nos dar a graça do esquecimento? Então, muitas vezes nós achamos que essas pessoas, nesse caso, esses médiuns, eles são pessoas fora do comum, realizam fenômenos. Nós achamos que são especiais. Meus irmãos, a mediunidade não tem nada de especial. É uma característica. É uma característica que alguns desenvolvem, outros têm ela menos desenvolvida. Então, se é uma característica, a mediunidade não escolhe caráter. Se é uma característica, ela pode estar em um irmão nosso, que é um irmão de bem, como pode estar em um irmão nosso que não busca fazer o bem. Então, isso nós precisamos ter muito claro. A mediunidade, ela é uma graça que Deus nos deu, e na maioria das vezes é para que nós possamos resgatar débitos que nós temos de outras experiências nossas. Ela é algo que a gente tem que exercer em benefício do próximo, sem pensar em benefícios nossos. É a real caridade que Jesus nos ensinou. Nesse mesmo item aqui do Evangelho, Kardec nos diz que em todos os tempos, homens usaram do seu conhecimento para benefício próprio. E hoje não é diferente. Então, não acreditemos que porque nós encontramos médiuns, nós possamos achar que sejam pessoas especiais e que talvez não estejam utilizando desse dom, desse conhecimento recebido, para fazer coisas que não sejam boas. E aí, conforme nós vamos estudando, nós vamos conhecendo, nós vamos entendendo que a mediunidade não tem nada de fenomenal. Porque tudo faz parte das leis de Deus, tudo faz parte das leis da natureza. Inclusive na doutrina espírita, ela tem 3 aspectos. Ela tem o aspecto religioso, tem o aspecto filosófico e tem o aspecto científico. Então a doutrina espírita, no aspecto científico, ela nos explica tudo o que acontece em relação à mediunidade. E nós compreendemos mais uma vez que não tem nada de fenomenal. Então não são prodígios que são realizados. Mas até agora eu falei bastante sobre essa questão do médium, da mediunidade. Seriam só eles os profetas de hoje? Não são somente os médiuns os profetas de hoje. Na verdade, meus irmãos, os profetas são todos aqueles que guiam grandes massas. Então nós podemos falar que os profetas de hoje são pastores, são políticos, são cientistas, influenciadores, que é o que mais tem.
Vários influenciadores. Nas redes sociais, vários influenciadores. Então eles também são os profetas de hoje, porque eles têm a capacidade de guiar grandes massas, de falar com grandes públicos. E aí o que acontece? Jesus, no seu sermão há 2000 anos, o que ele nos falou? O que ele nos alertou? Sobre os falsos profetas que viriam. Então, quem são os falsos profetas? São todos aqueles que utilizam dessa sua capacidade para fazer com que seja feito o inverso daquilo que Jesus nos ensinou. Então, eles vão falar coisas que vão dividir, que vão incitar discórdias. Eles vão ao contrário da mensagem de Cristo. E aí, então, nós podemos dizer que os falsos profetas de hoje são os líderes que abusam do poder que têm e manipulam informações, causando divisões e injustiças. Nós podemos dizer que os falsos profetas são os influentes que vão usar da sua própria palavra para gerar discórdia. Nós podemos dizer que os falsos profetas de hoje são os médiuns que utilizam dessa sua característica mais desenvolvida para benefício próprio, seja pela ganância, seja por prestígio, seja por poder. E para quem que muitas vezes nós abrimos as portas dos nossos corações, das nossas mentes e das nossas casas? Para aqueles que se vestem com roupas bonitas, que falam palavras que o nosso ego quer ouvir, que demonstram muitas vezes artigos de luxo, porque são para essas pessoas que nós abrimos os nossos corações. Porque infelizmente nós ainda estamos muito presos à matéria. Então nós acreditamos que a matéria é o que importa. Quando na verdade a matéria, meus irmãos, ela pouco importa. É claro que nós estamos no mundo material, então nós não podemos dizer que nós temos que não pensar no material. Nós estamos no mundo para aprender a conviver com as coisas do mundo. Então nós precisamos aprender a conviver com o material. Mas isso não pode ditar as nossas vidas. Muito pelo contrário. Então muitas vezes nós nos deixamos envolver, nos deixamos levar por esses falsos profetas que falam aquilo que nosso ego quer escutar, que os nossos olhos querem ver. Porque muitas vezes eles vão trazer soluções milagrosas para os nossos problemas. E quem aqui não quer a solução para os seus problemas? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui passa por algum desafio. Quem não quer a solução para os nossos desafios, para os nossos problemas? Mas não é através de promessas milagrosas que nós temos que buscar essa solução. Nós estamos em um planeta de provas e expiações. Num planeta de provas e expiações, o mal se sobressai ao bem, ainda. Então é inevitável que nós tenhamos dor, que nós tenhamos sofrimento, que nós tenhamos dificuldades. Nós estamos passando por um momento de regeneração, num momento de transição, que a Terra vai ser um planeta de regeneração e o bem vai se sobressair ao mal? Estamos. Mas até lá tem uma longa caminhada. E cada um de nós escolheu estar aqui e agora, passando pelas dificuldades e pelos desafios que nós estamos passando, para evoluir, para melhorar, para resgatar e sanar débitos que nós cometemos em outros momentos. Por vezes a gente esquece. Nós esquecemos que muitas vezes nós pedimos isso. Suplicamos a chance de estar com as pessoas que estamos, de passar pelos momentos que passamos, para fazer diferente. Então que nós possamos lembrar que não é à toa que cada um de nós está passando por determinada situação. E nesse momento de transição que nós estamos vivendo, o Sermão do Monte das Oliveiras de Jesus não poderia ser mais atual. Porque o que ele disse?
Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meus irmãos, quantas guerras nós temos feito em nome de Deus? Quantas pessoas a Inquisição matou? Quantos se foram na noite de São Bartolomeu, nas cruzadas? Os séculos se passaram e nós continuamos matando em nome de Deus. Ah, mas eu não seria capaz de matar um irmão meu. Eu imagino que ninguém que esteja aqui. Mas, meus irmãos, nós continuamos criticando e julgando o nosso próximo em nome de Deus. Nós devemos julgar esses falsos profetas, que são eles que incitam esse tipo de atitude? Não, meus irmãos. Quem somos nós para julgar alguém? Será que não fomos nós os inquisidores de outra ocasião? O que Jesus nos falou? Nenhuma ovelha minha ficará perdida para trás. Jesus não deu as costas nem para aqueles que o crucificaram. E nós querendo julgar os nossos irmãos? No momento de desencarne de Jesus, quem foi o primeiro que Jesus foi resgatar? Judas. Ele desceu até as regiões mais inferiores para resgatar Judas, que estava alucinando de remorso, que tinha se suicidado. E nós queremos julgar as atitudes dos nossos irmãos. No sermão, Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é essa iniquidade que Jesus falou no seu sermão? É a normalização do mal. É a normalização daquilo que vai contra os princípios de bondade e de justiça. Nós não estamos vivendo isso? Ligamos a nossa TV, notícias de fatalidade, normalizado. Ligamos nossos celulares às redes sociais, fatalidade, normalizado. Então ele nos diz que se multiplicaria a iniquidade e o amor de muitos esfriaria por isso. Porque às vezes eu posso pensar, para que eu vou estender a mão para um irmão meu? Para que eu vou ser uma pessoa do bem, se todo mundo só faz o mal? Famílias que discordam e preferem brigar uns com os outros por motivos banais. Religião, política, futebol, para ter razão, em vez de gerar a união familiar. Mas, meus irmãos, aquele que perseverar será salvo. Então não vamos deixar o nosso amor esfriar. Não vamos deixar sermos levados pelos falsos profetas. Não vamos deixar-nos ser levados pela desunião. E que nós possamos seguir, então, o nosso melhor modelo e guia em tudo aquilo que nós fizermos nas nossas vidas. E se nós temos dúvida de quem seja esse melhor modelo e guia, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta: quem é o nosso melhor modelo que Deus nos enviou? E os Espíritos nos respondem: Jesus. Então, se nós ainda tivermos dúvidas se é um profeta ou se é um falso profeta, que nós possamos perceber o tipo de palavras que esse irmão fala e principalmente o tipo de atitude. Está alinhado com aquilo que Jesus falou, que Jesus fez? Se sim, então nós podemos seguir. Se não, acende um alerta, porque esse pode ser um falso profeta que Jesus nos alertou. Jesus nos disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, pois deles é o reino dos céus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é vencer o mundo que Jesus nos ensina a vencer também? É seguir com os exemplos dele, que foi o maior exemplo de elevação moral e de resiliência que nós temos. É compreender que nós vamos ter aflições,
mas que nós possamos compreender que esses desafios, essas aflições, são tão pequenas. Nós já vivemos tantos milênios, meus irmãos, e nós viveremos ainda muitos milênios, porque essa nossa vida agora, material, ela tem fim, quando o nosso corpo físico morre, mas a nossa vida espiritual, ela é eterna. O que são esses pequenos desafios que nós estamos passando, olhando para a eternidade da nossa vida espiritual? É um grão de areia no meio de um deserto. Vale a pena o sofrimento? Vale a pena a discórdia, a mágoa, por conta de um grão de areia no meio do deserto? Não vale a pena, meus irmãos. Então, que nós possamos vencer o mundo, como Jesus nos ensinou a fazer. E que nós possamos compreender que todas as nossas experiências, sejam elas boas ou desafiadoras, têm uma razão: o nosso progresso espiritual, o nosso progresso moral. Que nós possamos, em vez de buscar promessas fáceis, promessas milagrosas, que nós possamos nos basear na fé em Deus, que nós possamos buscar sempre Deus como nosso amparo, que nós possamos compreender a brevidade dessa nossa vida terrena, comparando com tudo que nós temos a viver. Que nós possamos trabalhar no bem, meus irmãos, porque como Chico Xavier nos fala, quem seca a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Então, que cada um de nós possa trabalhar e servir da forma que tiver ao seu alcance em prol do outro. Trabalhar no bem e ter fé em Deus. Para que nós possamos ir seguindo para a finalização dessa noite, eu quero falar sobre o Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Paz e ânimo. Deus está conosco. Meus irmãos, Jesus está conosco. Uma falange de espíritos amigos estão conosco. Que a paz que nós estamos sentindo aqui possa permanecer conosco, possa ir até os nossos lares e a todos os lugares que nós passarmos. Gratidão, que assim seja. Todo carinho, pelo seu esforço, pelo que transmitiu a nós, que nos alegrou. E assim, já alegre pelo que acabamos de ouvir, vamos sintonizar Jesus, amados irmãos. Vamos falar do nosso amigo, do nosso irmão, falar das nossas necessidades, aquelas mais íntimas, aquelas que só comentamos mesmo com ele. Vamos falar também das necessidades dos nossos familiares. Lembrar também que aonde estiver nosso pensamento, lá nós estaremos. Então vamos de encontro ao infortúnio, pedindo a bondade desses irmãos para que chegue até onde houver a dor maior, onde houver a miséria, o abandono, enfim, que lá chegue o alívio, lá chegue o conforto, lá chegue a paz,
Então, já preparados para o auxílio do passe, vamos continuar em prece, com os nossos pensamentos firmes, a nossa gratidão por tudo, desse momento, e continuamos, então, para que sejamos um passe em prece.
nossa gratidão, amados irmãos, por mais esse encontro, por termos tido os meios de chegar aqui, pela saúde do nosso corpo, enfim, pelo que acabamos de receber, pelo que ouvimos, pelo que sentimos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade bondosa. Obrigado, Pai bondoso, e que possamos estar aqui na próxima terça-feira e aqueles que podem vir mais vezes também, que estejam aqui na casa, no estudo, no trabalho, no aprendizado, porque tudo isso aqui é aprendizado. Aqui só tem alunos, aqui não tem professor, não tem mestre, tem eternos aprendizes dessa lei de amor. Muito obrigado, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Uma boa noite a todos e que Jesus nos acompanhe até nosso lar.